vou reagir a mais um vídeo divertido. E vai ser outro vídeo de um criador menor, né, do Osmiley. Eu vou fazer um react a esse vídeo que o YouTube me recomendou aleatoriamente. E é assim, eu sou o primeiro editor a usar Linux, e daí eu vou ter que dizer uma coisa pra ele aqui, ó. Deixa eu abrir um terminal aqui, ó. Ó, tá aberto o terminal. Deixa eu ir nos meus apps aqui. Abrir o shortcut. Aí você me explica o que é isso aqui. O que é isso aqui, cara? Deixa eu até mostrar, ó, o vídeo do Gaveta. Ixi. Ah, já movi os arquivos. Mas vocês vão ver. O que é isso aqui, pessoal? Estou no Linux aqui, ó. Tô editando. Mas, tá, eu tô brincando, eu não quero usar os erros do terminal aqui. Não quero usar o menino aqui. É que eu achei muito legal o vídeo, porque é literalmente uma pessoa que usa Linux pra uma daquelas coisas que o pessoal diz que é muito difícil, que é os trabalhos criativos de edição de vídeo, de imagem, até edição de áudio, que é outra coisa que eu faço também. E ele tá relatando a jornada dele, que foi uma jornada relativamente simples, o que tem a ver, eu acho, com o estado que as coisas evoluíram já, porque há um tempo atrás não era tão simples, e eu achei muito bom, e daí eu resolvi dar uma moral pra ele, e também tocar o vídeo e explicar uns detalhes por cima, porque, que nem eu disse, a gente sempre gosta de deixar mais longo do que é necessário as explicações, mas porque o meu cérebro funciona assim, beleza? E aí, rapaziadinha, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô muito bem, graças a Deus. E sim, como vocês puderam ver no título, eu estou usando Linux, cara. E, bom, basicamente eu acho que eu sou o primeiro editor do Brasil que trabalha profissionalmente com edição e... Duas coisas aqui. Tecnicamente eu não trabalho profissionalmente com edição, mas se o meu canal é uma coisa profissional, eu acho que eu sou assim um editor profissional. Segunda coisa, Bali. Tem uma história muito boa, eu já contei pra vocês, que teve um dia que eu peguei um Uber, cara, cedinho de manhã, um Uber assim, 8 da manhã, eu acho, não, 7h30 eu peguei. Aí tá só uma latona de Bali Tadala, tá ligado? E daí eu inclusive conversei com o Uber e ele disse, sim, eu estou virado a noite inteira trabalhando. E eu só assim, ih, o cara tá só com Bali Tadala nas veias. Mas o que eu tava dizendo, é por isso que o meu canal enrola, porque eu perco os assuntos. Berserk aqui, sim. E outra coisa que eu lembrei é que, assim, é muito legal essa fase que ele tá, eu juro que eu não tô te criticando, cara, que é a fase que a gente tá muito feliz porque a gente descobriu o Linux e tá dando certo e funciona bem, tá ligado? Que é aquela fase que, tipo assim, cara, eu sou o melhor editor do mundo, eu sou um gênio porque eu uso Linux pra editar, isso é muito bom, tá? É muito legal essa sensação. Eu vendo esse vídeo dele, eu lembrei, sei lá, de 2008, mas mais realisticamente lá pro 2009, 2010, quando eu comecei a usar Linux bem e conseguia fazer todas as coisas, eu tipo, caralho, eu sou um deus na Terra, como é que eu consigo usar o Linux pra todas essas coisas? Usa Linux, né, cara? Vocês podem ver aqui, ó, realmente... É Linux, tá? Tá com o meu nomezinho ali. Ó, quando eu entro aqui nos arquivos, é o Linux, tá, rapaziada? É tudo Linux. Só ia dizer uma coisa, o Bali Tadala só tem o nome Tadala Fila, ele não tem na composição, mas por algum motivo eles fizeram um Bali Tadala, tá? Desculpa pra falar. Linux, tá? E eu vou contar minha experiência do porquê que eu migrei pro Linux totalmente, tá? Não tô rodando Dual Boot no meu PC nem nada, é realmente somente Linux. E como que eu tô fazendo pra tá editando meus vídeos, pra tá fazendo meus projetos e tá jogando meus jogos também, né, rapaziada? E o motivo principal pra eu ter migrado pro Linux foi que sábado, mais ou menos umas 8 horas da noite, o meu PC acabou pegando vírus. Eu tava em call com alguns amigos meus, conversando sobre coisas aleatórias e quando eu fui ver, eu baixei um arquivo e acabou que era um vírus. E nisso... Ele clicou na mensagem do MrBeast te oferecendo criptomoeda que fica passando no Discord o dia inteiro. No meus pendrive, eu só tinha Linux, porque eu já havia testado Linux algumas vezes, alguns anos atrás, principalmente na época em que eu estava estudando programação, mais especificamente para desenvolvimento de mobile, sabe, de jogos e coisas do tipo. Então, como eu não tinha nenhum do Windows, e eu falei, mano... Eu já terminei todos os meus projetos. Graças a Deus eu peguei vírus logo quando eu já terminei todos os meus projetos. Por que não já formatar zerado com Linux, que é uma instalação muito limpa? E aí se eu ver que eu não vou gostar, depois é só colocar o Windows e tá tudo certo. Só que, cara, não... Muito bom, ele praticou o desapego. Realmente isso é a melhor maneira de aprender. Se vocês querem mesmo, se vocês pensarem assim, gente, eu não quero mais o Windows, né? Acabou...
Bill Gates, eu te odeio, sabe? O Windows 11 diz que não roda mais no meu computador. Sabe o que vocês fazem? Não tenham Windows. Se tu não tiver um Windows, tu vai aprender na marra. Tu vai aprender na marra a usar Linux e tu vai ver, de repente é fácil. Não é que o Linux realmente deu muito certo? Primeiro de tudo, assim que eu fiz a formatação, né, eu instalei o Linux, testei tudo bonitinho, ele já baixou todos os meus drives, já configurou minha placa de vídeo, meu processador, minhas memórias, tá tudo certo. E quando eu coloquei pra baixar... Isso é uma coisa que o pessoal... Eu tô pausando muito, tá? Mas é isso. O pessoal não tá ligado do Linux. O pessoal tinha essa fama de que o Linux... não tem os drivers. O Linux não vem com os drivers. Realmente tinha uma época que os fabricantes não tinham drivers para suas coisas no Linux, tá? E principalmente para dispositivos USB, placa de som, câmeras, não sei o que e tal, esse tipo de coisa, sim. Mas na realidade, o modelo que o Linux funciona é assim: tu instalou, se o hardware é suportado, ele já tá com o driver. Tipo, o driver já tá instalado. Então, na realidade, para muitos casos, o Linux é mais fácil do que o Windows, tá? O Windows moderno também já instala a maioria dos drivers, ele oferece para instalar e tal, mas o Linux, na maioria dos casos, se o teu hardware é suportado, e o problema era esse, o hardware não ser suportado, tu instala e já tá pronto, já tá tudo zero bala. E por causa das IAs, primeiro foi por causa das criptomoedas e agora por causa das IAs, que placa de vídeo virou um negócio muito importante para isso. E os servidores, tanto de mineração de criptomoeda e agora principalmente data center de IA, usam Linux em sua maioria. Os drivers de placa de vídeo, principalmente se elas não são as mais modernas, as mais caras de todas, já tá tudo instalado. Aí tu vai ligar e já vai estar instalado. Com exceção, acho, dos drivers da NVIDIA, que tu tem que baixar do site deles ainda. Tem esse problema aí, mas enfim, o Linux nunca foi uma coisa difícil, o problema sempre foi o suporte dos fabricantes. O DaVinci, mano, eu achei que ia dar algum bug, alguma coisa, eu achei que quando eu entrasse ia ter que configurar um monte de coisa, mas não. Cara, eu simplesmente baixei o DaVinci, ele entrou normalmente, coloquei meus presets, coloquei minhas coisas e funcionou totalmente bem. A única coisa que demorou bastante foi pra eu configurar as fontes, né? Porque aqui é bem diferente do Windows, pelo menos na distribuição que eu tô usando. Mas aí depois eu aprendi que era só colocar alguns blocos de comando lá e acabou, as fontes já tava tudo certo. E pra quem não entende muito de Linux, as distribuições nada mais são do que vários Linux de diferentes formas. É como se você pegasse o Windows, tivesse ele de uma forma, tivesse ele de outra e de outra. E com Linux é exatamente a mesma coisa. E o que eu tô usando aqui... Eu vou explicar o que é a distribuição Linux, porque a explicação dele foi boa, mas agora eu vou expandir aqui. E a Lígia perguntou um Linux que é levinho para laptop antigo, e a dica do chat foi boa. É exatamente a dica que eu daria, que é um Linux Mint. Porque assim, o que é pesado mesmo vai ser a interface gráfica, e se tu quiser rodar programas pesados, tá? Mas o Linux em si, o sistema operacional GNU Linux, né? Ele não tem o que ser pesado ali. Então, se tu instalar com uma interface gráfica que não é muito pesada, por exemplo, o Linux Mint, tu vai instalar a interface... Como é que é o nome da interface? Mate ou Cinnamon, é isso. Que são as interfaces mais simplesinhas e tal, bem leve. O próprio Zorin OS que eu tô usando, eu botei ele num laptop antiguinho e ele rodou bem, sabe? Ele tem um modo que tu desativa animações e tal. O que eu ia mostrar pra vocês? Tá, deixa eu mostrar aqui. Linux OS Shell. Vamos ver se eu consigo achar uma imagem. O que eu queria explicar pra vocês, tá? Eu vou explicar o que é um sistema operacional. Fácil, seco aqui, o que eu vou explicar, tá? Vou explicar o que é o sistema operacional e eu vou explicar o que é o Linux, daí eu vou explicar pra vocês o que são as distribuições Linux, tá? Será que a gente consegue botar essa imagem num ScaleDraw? Vamos lá. Live de ScaleDraw, uma coisa que eu ainda não tinha feito com vocês. Peguei esse diagramazinho aqui, tá? Então, assim, o sistema operacional, para que ele serve? Ele serve porque nem sempre o nosso software, né, que é o que faz mesmo o que a gente quer, que é o que tem as funcionalidades, faz o computador fazer alguma coisa interessante, nem sempre o nosso software ele vai saber qual hardware ele está rodando. Então a ideia toda é que, digamos que se tu quisesse desenhar uma coisa na tela, se tu quisesse escrever uma coisa no disco, e daí tu tivesse que dizer assim, olha, na posição de memória tal, que vai ter
o controle da energia desse LED aqui, e daí tem 3 LEDs para cada pixel, um é verde, um é vermelho, um é azul, eu quero botar esses valores para desenhar essa cor aqui, e daí eu vou fazer isso para todo o tamanho da tela. Aí tu tem que fazer assim, mas se o tamanho da tela for diferente, eu tenho que calcular diferente o meu cálculo aqui de onde eu ia colocar, a posição da memória vai ser diferente se for o de outra marca. Um que é de uma outra marca, talvez ele não tenha nem pixels assim, ele seja preto e branco, ele use alguma outra tecnologia de desenhar. Vou escrever no disco, eu teria que dizer assim, o disco ele tem todas essas pastilhas, tô falando do HD, né? E daí tu vai mover a cabeça da escrita e daí tu vai fazer ela numa frequência tal, sabe, ler os valores, escrever os valores. Não é assim que a gente programa, tá? Hoje. A nossa programação ela é mais em alto nível. Então a gente meio que precisa do quê? A gente precisa de camadas de abstração para que o nosso programa, que o programa que a gente escreve, ele vai estar aqui, tá? Putz, a única cor que eu não podia ter usado. Uma aplicação nossa, ela vai estar aqui, programa de aplicação, ela precisa falar com o hardware, ela precisa fazer as funcionalidades que a gente tem acontecer de algum jeito. E o que existe, tá? É o sistema operacional, que aqui ele tá chamando de kernel, tá? Ele tá chamando de kernel, mas eu vou botar aqui, ó, SO, que é sistema operacional. O que o sistema operacional ele vai fazer é basicamente expor para os programas, tá? Expor uma coisa que é assim, eu quero desenhar tal coisa na tela. O sistema operacional vai pegar isso e vai dizer, beleza, vou desenhar essa coisa na tela para ti. O programa vai dizer, eu quero ler tal arquivo. Que ele vai dizer, beleza, tá aqui o conteúdo do arquivo. Eu quero escrever em tal arquivo. Ele vai dizer, beleza, consegui escrever. Ou vai dizer, deu um erro, o arquivo não existe, você não tem permissão para escrever. Ele vai retornar um erro e daí teu programa vai testar. Ok, se dá erro eu faço isso. Hoje a gente programa assim, a gente programa em alto nível, a gente programa usando abstrações, tá? Só que o sistema operacional, ele tem que saber o que está aqui embaixo, o que está no hardware, e daí ele vai dizer assim, ok, a tela que nós estamos nos comunicando é essa tela aqui. Então eu tenho que mandar esses bytes, mandar esses dados para que apareça essa coisa na tela. Ok, o HD que eu estou me comunicando é um HD dessa marca, que tem tal capacidade, que tem esses setores aqui, e para escrever nele eu preciso mandar umas mensagens assim. E daí, essa coisa que vai dizer, né, como o sistema operacional consegue falar com um hardware diferente, é o que a gente chama do driver, tá? Então, o sistema operacional, uma das coisas principais que ele tem que ter é os drivers, ele tem que saber falar com o teu hardware, ele tem que saber fazer isso. Não só ele tem que saber falar com o teu hardware, como ele tem que expor uma interface de programação alto nível para os programas que não seja coisas do tipo, no HD tal, tu escreve tais bytes. Ela tem que ser uma coisa tipo assim, eu quero escrever tal dado. E daí tu escreve tal dado e ele se vira para escrever qualquer que seja o HD, se o HD na realidade é um disco de rede, se o HD é um arquivo na memória RAM, que é uma coisa que o Linux faz também, não tem problema. Outras coisas que o sistema operacional tem que fazer também, além de adaptar o teu hardware. Ele tem que deixar vários programas acessarem o hardware ao mesmo tempo. Ele tem aqui, nesse diagrama, ele tem vários usuários que estão usando os programas, ele tem um navegador, ele tem uma spreadsheet, ele tem um DB Management System, que eu imagino que é banco de dados, ele tem e-mail, tá? Esse diagrama claramente é um pouco mais antigo, porque ele fala de mail. Ele falaria, sei lá, TikTok aqui. Ele falaria IA, né? Aplicação de IA, não sei o que. Mas enfim, esses programas todos, eles têm que acessar o hardware. Só que o hardware, esse é o grande segredinho do computador, tá? O processador, ele só roda uma instrução de cada vez. Vai ter umas pessoas aí que vão dizer, na realidade, se ele for um multiprocessador, se ele tiver múltiplos núcleos e tal, mas vamos simplificar, tá? Os computadores, eles só fazem uma instrução de cada vez. Essa instrução é um cálculo matemático, ele vai manipular valores elétricos ali que vão estar em registradores da memória e vão aparecer no outro registrador da memória, vão estar em posições de memória, vão aparecer em outra posição de memória. Ele só faz uma por vez. É muito rápido, mas ele só faz uma por vez. Então, o hardware, ele é um recurso que tem que ser gerido, o acesso dele, a diferentes programas. E ele tem que ser gerido não de forma que é assim, agora um programa está rodando e eu vou esperar.
aí acabou, agora vai ir o próximo. Já funcionou assim, era computação em lote, que a gente chamava. Rodava uma coisa, acabava, daí rodava a próxima, acabava. Mas ele tem que fazer isso de maneira concorrente, ao mesmo tempo. Então todos esses programas, eles têm que achar que eles estão usando o computador e que eles não estão parando, eles estão usando sem o hardware, né? Sem parar nunca. Tá? E, então o sistema operacional ele tem que gerenciar diferentes processos, gerenciar o acesso do hardware, não só do processador, que processa as informações, mas da rede, do disco, da webcam, do teclado, todas essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo e ele tem que ficar assim, agora você usa, agora o outro usa. Pausa aí, espera que precisa esperar vir a coisa da rede, tá? Tu tá certo que é só uma operação por vez, computadores multicore é como se fosse múltiplos computadores. A gente não precisa entrar nisso, tá? Mas então tá, essa camada de tradução que eu disse, ele tem que entender o que tá acontecendo aqui, tem que expor, é uma das coisas que ele faz. O gerenciamento de diferentes acessos a esses recursos concorrentes são hardware é uma outra funcionalidade. O que mais ele faz? Bom, eu acho que a gente pode parar por aqui, mais ou menos, porque todas as outras coisas eu acho que elas vão cair nessas duas coisas. Beleza, tá. O Linux, ele é só isso, ó, que eu tô pintando, ok? O Linux, ele é só isso que eu tô pintando para vocês. Aqui, onde eu disse sistema operacional. O Windows também, ok? Tecnicamente, o que a gente chama de cerne do Linux, e o Windows também tem um cerne, também tem um kernel do Windows, que nem tem o kernel do Linux, ele é só essa parte, os drivers, o gerenciamento de processo e tal. Beleza. Tudo que tá aqui em cima são programas que estão usando, né, essa interface abstrata de programação que o Linux está expondo para fazer as funcionalidades que tu quer. Porém, e daí essa é a coisa que é interessante, os programas que são compatíveis com a interface de programação do Linux, que é uma que foi criada para ser compatível com a interface de programação do Unix, tá? Esses programas, eles não se comportam da mesma maneira que os programas que falam com a interface de programação do Windows. Eles são incompatíveis. Então, todos esses programinhas que tem aqui em cima, que ele chamou o Shell, que é onde tu digita os comandos, o CP, que é o copy, grep, que é o programa de procurar em arquivos, tar, que é o programa de compressão. Todos esses comandos aqui, eles são específicos do Linux. E eles meio que são usados, eles são uma base, eles são comandinhos mais simples que eles são usados para construir outras coisas, para construir o teu programa, que é uma aplicação que nem o teu navegador de internet, o teu joguinho e tal, o teu Excel, né, o spreadsheet que tá aqui, as tabelas, o teu gerenciador, os teus servidores de e-mail, todas essas coisas. E daí, ok, tem outra coisa que não tá aqui também, que é a tua interface gráfica, que a gente poderia talvez botar ela aqui em cima, ó, entre os programas e a coisa, porque na realidade tu precisa ter esse ambiente aqui que gerencia desenhar o mouse, gerencia a posição das janelas, gerencia qual janela tá na frente da outra, gerencia numa barra rápida quais programas que estão abertos para tu voltar. Todas essas coisas, elas geralmente são feitas por uma interface gráfica. No Windows tu tem todos esses componentes também. Porém, no Windows, tu não pode trocar esses componentes. No Windows, eles já vêm da Microsoft, eles já vêm todos prontinhos, tá? No Linux, como foi feito por um bando de nerdola que gosta de mexer em tudo, que gosta de entender tudo, eles dizem, eu não quero ter esse shell aqui, eu quero ter outro shell. Eu não quero ter esses comandos aqui, eu quero ter outros comandos. Eu não quero usar essa interface gráfica, eu quero ter uma que funciona do jeito completamente diferente. Eu não quero que os meus arquivos fiquem organizados desse jeito no disco, eu quero que eles fiquem organizados desse outro jeito. Então, como tem todas essas possibilidades, geralmente o pessoal junta, digamos assim, suas configurações, customizações do Linux que funcionam do jeito específico e dizem, isto é uma distribuição Linux. Distribuição Linux, tá? Então, basicamente, são sabores diferentes de Linux que eles vão ter, entre outros, assim, interfaces gráficas diferentes instaladas, programas, ferramentas e tal, instaladas diferentes. O sistema de arquivos vai ser organizado de uma maneira um pouco diferente, assim. Existe meio que um padrão que quase todos vão seguir, mas esse aqui vai botar os arquivos, os programas, né, nessa estrutura de diretório, esse aqui vai botar os arquivos de configuração no outro, os gerenciadores de pacote, que é os coisas que te ajudam a instalar programas, porque no Linux é muito fácil instalar programa. Eu, quando usei Linux vindo do Windows, eu disse, nossa, é muito fácil, tu só procura numa lista e instala o programa que já é compatível. Eu não preciso ir no Google e instalar um exe bizarro. Mas então tem todas essas opções e as distribuições Linux, elas tiram um pouco essa opção, deixando
pronto a tua escolha. Então tem, né, a mais famosa, que foi a que meio que popularizou muito Linux para o público mais leigo, que foi o Ubuntu. Ele usa um sistema de arquivos, enfim, ele é baseado no Debian, e daí ele usa o sistema apt para fazer instalação de pacotes, ele usa a interface Gnome, eu acho que, enfim, ele é compatível com as outras, tu pode trocar tudo geralmente, mas ele usa o Gnome, ele usa o que mais... enfim, ele já vem com vários programas prontos, instalados, mais user-friendly. Aí tu tem o Debian e daí a questão das atualizações do Debian, ela é muito mais demorada, porque ele quer ser uma mais estável. Tu tem o Arch Linux e daí o jeito que ele organiza os pacotes é diferente. Os pacotes, eles vêm... Tu pode atualizar o teu sistema até a versão mais... atualizada de tudo sempre que tu quiser, porque ele é rolling release, ele não é baseado em versões que nem o Ubuntu. Então, todas essas diferenças, assim, que tem, tu vai ter para tudo quanto é tipo de gosto, né? Mas é por isso que as pessoas, geralmente, quando vocês são iniciantes, dizem assim, pegue uma popular, pegue uma que tem bastante tutorial, que é fácil de usar e tente usar há um tempo, tá? Então, a que eu uso aqui no meu computador é uma relativamente fácil de usar e relativamente popular, que é o Zorin OS. Ela é baseada no Ubuntu. E acontece muito isso, as distribuições vão construindo em cima das outras, tá? Mas eu já usei muito o Linux Mint, usei o Arch uma época, não gostei tanto, e muita gente, inclusive o menino aí do vídeo, que nós vamos voltar pra ele agora, eu não esqueci que ele existe. E, se não me engano, ele usa um derivado de Arch Linux, inclusive. Vocês gostaram, pessoal? O Jean lembrou do cara há meia hora atrás aqui na live dizendo: não gostei da interface do Jellyfin, vou escrever a minha próxima. Esse aí é o típico usuário de Linux. Eu te odeio. Não, brincadeira. Brincadeira. Mas é foda isso. Eu gosto das pessoas reusarem coisas que já funcionam e existem. É um traço saudável, tá? Não refazer tudo e não usar coisas que são não padrão o tempo inteiro. Como vocês podem ver, é o CashOS. Que falam que ele é um Linux É o CashOS, tá? Ele é baseado no Arch. mais para jogos em geral. A base dele é Arch, que é uma das distribuições mais difíceis de você estar baixando, entre aspas, né? Hoje em dia é bem mais fácil. E também que ele é bem leve. Tanto que não é à toa que ele é perfeito para jogos, né? Só que acabou que eu nem baixei ele e instalei no meu computador por conta disso. Foi mais porque a interface dele padrão já me agradava mais. Eu já havia testado algumas outras que eu sabia que eu não tinha gostado totalmente. E aí acabou que eu coloquei ele, testei e funcionou. E por enquanto o meu Linux ele tá assim, meio padrãozão, mas vocês vão ver, rapaziada. Eu vou dar uma mexida aqui, vou dar uma repaginada legal. Tô pensando em fazer uma parada meio all black, né, talvez. E mano, olha só essa tela de bloqueio, cara. Vai me dizer se isso aqui não é muito bonito. E agora Isso aqui é porque o Windows nos entrega migalhas, tá ligado? O pessoal não consegue customizar porcaria nenhuma no Windows. Eu sei que vai ter uns nerdola de Windows que vão dizer: na real, tu pode instalar um programa que te permite customizar todas as partes do Windows. Não, mas não deixa, tá ligado? E no Linux tu pode fazer tudo com essa tela. Eu lembro que teve uma época que eu descobri que isso aqui é tipo é que depende do sistema de janelas que tu tá usando. Mas no Gnome, ele é tipo uma página HTML que tu pode fazer aqui, e daí ele tem os componentes de data e tal, então tu meio que pode botar o que tu quiser aqui, tu pode fazer tudo, e é uma sensação muito boa, tu customizar um negócio e dizer aqui, olha só, tem 30 hamsters dançando na minha tela quando eu fecho, e daí toda vez que eu logo de novo, um deles deita no chão, tá ligado? Até que eles comecem de novo e toca a música do hamster. É muito divertido. Quando eu aperto pra logar, um cachorro, velho. Mas como nem tudo são flores, rapaziada, eu vou estar apontando alguns dos pontos negativos, pelo menos pra mim, né? Já que eu tô contando a minha experiência. Primeiro de tudo, que o DaVinci que eu uso, que é a versão free dele, né? A versão gratuita, no Linux ele não tem um suporte pra H264 e H265, que basicamente é alguns codecs de vídeo, né? E o que isso significa? Eu achei um absurdo isso. Se o DaVinci Resolve realmente não funciona com esses codecs aí, melhore seus DaVincis. Porque daí o menino, coitado, ele vai dizer, ele tá tendo que codificar para um outro formato e usar o software que eu uso ali, obviamente suporta MP4, tá? Não é um problema do Linux que não suporta MP4, o FFmpeg tá aí e ele faz tudo que tu precisa.
Significa na prática? Na prática, significa que ele não roda muito bem arquivos MP4. Então, o que eu tenho que fazer é baixar arquivos MP4 e converter eles para arquivos ProRes, né? Que seriam os .mov, .mov, enfim. Que infelizmente acaba deixando um pouco mais pesado a gravação, já que, né, o arquivo fica bem mais pesado. Mas, mano, até onde eu vi, de resto é só isso, sabe? É bem de boa. Se você jogar MP3, vai rodar suave. Se jogar imagens, GIFs, qualquer coisa do tipo, vai rodar de boa. É mais a questão do MP4 mesmo. Como eu não tenho a versão paga, eu não posso dizer se ela realmente funciona 100% no Linux, né? Ou se ainda assim, mesmo você pagando, tem alguma desvantagem. Mas quem sabe, né? Quando eu pagar mais de R$ 1.500 naquele negócio, eu faço um vídeo mostrando pra vocês. Mas agora indo pra... Isso é outro treco também que o pessoal que usa Windows e tá de má vontade com Linux, é assim, não abriu o formato de arquivo que eu precisava, daí já quer jogar tudo pro alto, diz esse Linux é uma merda. E a gente esquece que a gente fica o dia inteiro desenrolando pepino no Windows também, né? Pelo menos quando eu usava o Windows, também as coisas não funcionando o tempo inteiro. E daí tu vai achando todas essas gambiarras ao ponto que o teu computador, ele fica com os teus jeitinhos, assim, tipo, esse programa aqui eu não sei usar, então eu uso esse outro negócio. Esse aqui eu não tenho a versão que tem suporte a isso, então eu tenho que passar pro outro, assim, é um uso normal de computador, assim. Eu gosto que a pessoa disse, eu achei que ia ser difícil, mas eu só uso um formato de arquivo diferente aqui. Questão de jogos, rapaziada, hoje em dia o Linux é recheado de gamers. Principalmente se você aí usa Steam, né, o que eu acho que é mais do que óbvio. Por exemplo, entrando aqui na Steam agora e vindo aqui na parte de jogos, por exemplo, eu no meu Dead by Daylight, né, até porque, né, não posso ficar sem. E vindo aqui em compatibilidade, a gente tem esse negocinho aqui chamado Proton, que ele nada mais é do que uma camada de compatibilidade para jogos no Linux em geral, né. E me perdoem se eu estiver falando muita coisa errada aqui, galera, vocês podem muito bem pesquisar e pessoas que... Tá correto, o Proton é uma camada de compatibilidade em cima. Sabem melhor do que eu, podem estar deixando aqui nos comentários. Por exemplo, o que eu tô usando é esse experimental aqui, porque eu vi que funciona muito bem no Dead by Daylight, eu já abri, eu já testei, rodou muito bem, mas também tem uma gama de variedade aqui. E para você entender melhor se o Proton vai rodar em algum jogo que você joga na Steam, você só vem aqui no Google e pesquisa ProtonDB. Aí entrando nesse primeiro link aqui, é onde você vai ter acesso a todos os jogos da Steam que rodam no Linux, que, sendo bem sincero, é a maioria dele. Igual, por exemplo, se eu vim aqui e pesquisar por Dead by Daylight, como vocês podem... Essa dica é ótima, é a dica que eu daria. Se ele não fizesse essa parte do vídeo, eu faria exatamente a mesma coisa. ProtonDB é o melhor lugar para consultar para saber se o jogo vai funcionar no Linux. Ver aqui, ele é ouro, porque aqui as classificação vai desde instável, tipo, que não funciona, até, eu acho que é o platina, na verdade é um verdinho que ele fica, tipo, que funciona totalmente. Que normalmente os jogos da Valve, principalmente, todos eles rodam 100% de boa. O que esse ouro quer dizer? Quer dizer que ele funciona bem, porém tem que ter algumas configurações extras, né? Igual se eu for abrir aqui agora, aqui mostra qual distribuição que os caras estavam usando, igual aqui. Boa parte estava usando o CashOS, um usou o CashOS, outro usou o Fedora, outro aqui usou o CashOS, tá vendo, rapaziada? É Linux de gamer, né, mano? É porque o SteamOS é baseado nesse. É baseado nesse? Posso estar errado, né, pessoal? Eu sei que é baseado no Arch, mas enfim, é a mesma distribuição que o SteamOS, que é o da Valve, que tem para fazer jogar os juegos e os games e os jogos, tem. Seu chat vai me corrigir. E aqui tá mais ou menos o que eles fez, ó, que nem esse cara falou pra você colocar essa linha de comando, esse outro falou pra colocar essa linha de comando, esse outro fez todo esse trambolho aqui. E assim, ó, e quem reclamar de digitar linha de comando, vocês estão esquecidos da época do Windows que também tinha que digitar linha de comando, tá? Muitas vezes tu tinha quem já rodou os jogos da Bethesda, os mods lá, vocês têm que mexer nessas coisas assim, tá? Inclusive, eu até poderia testar também, né? Tipo, por mais que o meu tá de boa, gostaria de ver, não, né, não testa. Uns tá funcionando. mais, né? E de resto, tá sendo basicamente isso, né, rapaziada? E, obviamente, o que não pode faltar é a customização no Linux, que, mano, ela é infinita, cara. Ela vai na sua preferência, do seu gosto, e você pode deixar do jeitinho que você quiser. No mais, a minha experiência com o Linux tá sendo bem boa. Eu uso sim o terminal, até que bastante, porque eu já tenho um certo costume. Algumas coisas que eu usava no Windows, que não rodam aqui pro
Linux, eu já tô achando bastante alternativa. Inclusive, rapaziada, fica uma dica. Se você, assim como eu, usa algum mouse da China, algum Logitech, alguma coisa, algum teclado também, eu recomendo que vocês criem uma máquina virtual, né? Você usa o Linux e dentro do Linux você rode uma maquininha virtual com Windows para você instalar o programa do seu mouse lá dentro, configurar e depois só fechar e seguir para abraço. Porque assim seu mouse... Tu podia também usar um computador com Windows ou um dual boot se tu tivesse. Mas é por isso que zoam nós, usuários de Linux. Porque a gente diz assim, tu precisa configurar o teu mouse, usa uma máquina virtual com Windows, configura o teu mouse e daí corre pro abraço. E eu não tô te zoando. Uma pessoa que já fez coisas parecidas milhões de vezes. Seu teclado vai estar configurado 100%. Não vou entrar muito em detalhes nesse vídeo, até porque já tá ficando meio longo e nem sei se vocês vão querer também, né? Caso vocês queiram, eu vou estar trazendo um vídeo especificamente para isso. Para estar configurando o seu Linux da melhor maneira, pra vocês estarem trabalhando e jogando e... mano, muito mais, cara. Minha experiência está sendo muito boa e, infelizmente, se você usa After Effects, Premiere, qualquer coisa, mano, infelizmente o Linux não é pra você, tá? A minha recomendação pra Linux mesmo é pra usuário comum e pra quem é curioso como eu, né? Tá a fim de testar coisas novas, tá cansado do Windows, tá cansado de telemetria. O After Effects e o Premiere, eles são da Adobe, é porque... Me desculpem que eu não sou do design, mas esse pacote todo da Adobe é meio difícil, tá? Só pra dizer... Muita gente me pergunta, como é que roda as coisas da Adobe no Linux? Gente, tem um negócio mega Chernobyl que usa a versão pirateada mais antiga do Photoshop pra rodar e um monte de coisa e... Só que qual é o problema, tá? Eu acho que se eu quisesse tentar fazer essa coisa rodar numa máquina minha por experimentação, né, Adobe, eu não estou pirateando essas coisas, talvez eu conseguisse, mas toda vez chega um amigo que é designer e diz assim, será que eu consigo fazer isso funcionar? E geralmente é muito difícil fazer essa coisa funcionar se tu não é um usuário já com um tempinho de Linux, já viu os problemas, que já entende mais ou menos como o sistema funciona, porque é um negócio muito mais difícil, né? Mas enfim, realmente ele tá certo. Esses programas que mais difíceis, tu precisa usar o programa específico que só roda no Windows, tu tá meio ferrado. Tá cansado de otimização, mano, vai pro Linux, rapaziada, vai pro Linux. Pretendo postar mais vídeo de Linux também. E é isso, mano. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Muito obrigado, Smiley. Então eu só achei esse vídeo todo, como é que a gente diz, fofo. Eu achei fofo, a pessoa começando a jornada no Linux. E vamos ver, né, se daqui a um ano ele não vai estar assim, eu renego o Linux, eu odeio, aconteceu uma coisa horrível. Mas eu acho que não, é muito divertido. É uma boa jornada para quem tem o tempo também, né, a paciência... Para quem gosta da descoberta, para quem gosta de explorar, para quem gosta da customização, acaba sendo uma grande diversão, tá? E desde que vocês não sejam viciados em jogo que tem anti-cheat, como por exemplo o pessoal que tá falando do Valorant ali, vocês conseguem, desde que vocês não tenham que usar software da Adobe. Mas é basicamente isso. Gostaram? Vocês também usam Linux? Como é que foi o início da jornada de vocês com Linux? Quero ver vocês botando nos comentários aqui.